Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia do aeroporto de Guarulhos. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve pousos e decolagens suspensos no domingo de carnaval à tarde, devido à presença de drones nas proximidades do aeroporto. A ANAC informou que o aeroporto ficou fechado por 3 horas e 32 voos alternaram para outros aeroportos, além de 8 voos cancelados. Só a Latam teve 22 voos afetados. No COP 30, em Belém, foram identificados mais de 2.000 drones irregulares na área. E uma matéria de 2025 fala de mais de 1 milhão de drones ilegais no Brasil. E o problema, a hora que a gente tem, né, o preço dos drones está caindo, muita gente irresponsável tendo acesso a esse tipo de equipamento, muita gente fazendo modificações caseiras. E, e uma coisa interessante, né? Um drone pode causar mais danos que pássaros. Por exemplo, a bateria. Imagina uma bateria de um drone colidindo com um avião. Drones podem perfurar a asa do avião, estilhaçar o para-brisa, ser ingerido pelo motor, e vários estudos em universidades estão sendo feitos sobre o impacto de drones em aviões. Então, isso é uma coisa muito séria. Imagina o custo para as empresas aéreas. Eu mesmo já tive muitas vezes que buscar avião em outros aeroportos, por causa de mau tempo, né? Então, imagina uma coisa que não precisa acontecer e acontece: o custo para as empresas aéreas, o transtorno para todo mundo. Imagina você está chegando no seu voo, já planejando, tem que trabalhar na segunda ou algum outro plano, e de repente acontece tudo isso, né? Leva um tempão. Sempre tem o perigo de um avião alternar, a tripulação regulamenta, daí você fica lá parado, às vezes, um tempão até ter uma outra aeronave para te trazer de volta. Então, você vê o que a irresponsabilidade pode causar para outras pessoas, né? E então é isso para ver, né? Se quem que faz propositalmente ou é apenas irresponsabilidade, ignorância das pessoas, né? Mas é importante ter alguma campanha aí para trabalhar com isso, ter talvez educar nas escolas as pessoas para fazer isso, do mesmo jeito que a gente temia balões, né? Agora é pior ainda, né? O drone, eles podem direcionar para onde eles quiserem. Então, esse é um problema sério acontecendo em vários aeroportos do mundo, e ninguém sabe o que vem daqui para frente, né? Mas provavelmente é preciso fazer um trabalho de conscientização, né? E eu sempre lembro, né? Crianças, você aprende na escola, você vê alguém fazendo, você fala, olha, na escola a professora falou para não fazer, né? Então, vamos ver aí, mas você vê o custo que deve ter trazido aí para todas essas empresas aí. Mas ainda no aeroporto de Guarulhos, né, e no mesmo dia, um pouco mais tarde, um Boeing 777-300 da Latam abortou a decolagem no aeroporto de Guarulhos no domingo, e o que chamou a atenção foi mostrar o avião em alta velocidade, o avião parando, imagens de dentro do avião. Eu fui olhar a imagem, deu mais ou menos 40 segundos até o avião começar a reduzir a velocidade. O avião estava programado para fazer um voo para Lisboa, e as informações dadas por um dos pilotos foi de superaquecimento em um dos motores. A aeronave tem uma velocidade de decisão para abordagem, que é a V1, e ela é calculada em cada voo, levando em consideração a distância da pista, peso da aeronave, vento, temperatura, altitude e pressão atmosféricas. Essa é a velocidade que o piloto sabe que ele pode ainda frear o avião e sem ter consequências muito graves. Mas uma coisa importante sobre isso é que os pilotos de empresas aéreas, eles têm que passar por cheque de simulador cada 6 a 12 meses. É mais comum a cada 6 meses. E é comum serem 2 dias focados em procedimentos de emergência e falhas de sistema. Eu lembro que eu assistia na televisão, às vezes, o lançamento do Space Shuttle, e você via os pilotos falando com muita calma, né? Na decolagem, sim. Space Shuttle, decolagem e tal, aquela, você não via nenhuma tensão, mas falei com uma pessoa da NASA uma vez, falou, olha, eles são tão bem treinados, em alguns décimos de segundo eles sabem exatamente o que fazer, se precisar fazer um procedimento. E essa pessoa estava me falando sobre como que é uma pessoa bem treinada, né?
E eu lembro um comandante da British uma vez, mudou o vento lá em Guarulhos, ele não queria mudar para outra pista, o vento não estava muito forte, e ele acabou decolando. E decolou quase lá no fim da pista. Daí eu perguntei para ele, umas semanas depois, quando ele voltou, falei, puxa, o senhor decolou ali com o vento de cauda. Ele falou, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, já tinha praticado no simulador, não foi nada de arriscar, né? Ele tinha treinado aquela operação no simulador. Então tem que lembrar isso, embora pareçam dramáticas essas coisas, tem que lembrar que é tudo muito bem treinado e o sistema funcionou do jeito que é feito para funcionar. Os pilotos sabiam exatamente o que fazer numa situação de emergência, né? E tem que lembrar que recentemente teve um acidente com o MD-11 e perdeu um motor, então ainda está muito sensível na cabeça das pessoas um problema no motor. Então, isso foi importante tomar uma decisão muito rápida, né? Só para ter uma ideia, as coisas que você treina em simulador, né? Falha de motor, fogo no motor, falha elétrica, falha hidráulica, aproximações, pouso por instrumentos, baixa visibilidade, vento cruzado, rejeitar a decolagem e abortar a decolagem em alta velocidade. Esse é um dos treinos que você faz no simulador, condições meteorológicas difíceis, e você pratica cenários raros que você não tem oportunidade de praticar. Então, o simulador serve justamente para isso. É isso que eu gosto da aviação, né? Em alguns outros lugares você faz uma prova, entra e tá lá. O resto da vida não tem que fazer a prova de novo, né? Mas na aviação é tudo reciclado, tem que fazer. Eu tinha cursos na área de balanceamento, em outras áreas. A cada 2 anos tinha que fazer o curso de novo. Então, isso é muito importante da aviação. Você está sempre se reciclando e tem, de tempos em tempos, pessoas que têm coisas técnicas têm que, às vezes, fazer uma prova ou fazer um curso de novo, né? Então, isso é muito importante. Então, só lembrar, tudo é treinado em empresas aéreas. Agora, uma do FAA americano, né? Uma questão polêmica. O FAA americano emitiu uma norma para que as empresas aéreas contratem pilotos baseados em mérito. O secretário disse que essa ação foi criada para cuidar de alegações que empresas estariam contratando baseada em raça e sexo. Essa nova instrução diz que essa prática tem que terminar. O governo americano vem investigando projetos de inclusão e diversidade que podem estar afetando o critério de mérito de profissionais. O grupo Airlines for America, que representa várias empresas aéreas, declarou que as empresas estão respeitando todas as normas de segurança. Estão respeitando todas as qualificações, treinamento e licenças são verificadas. E em 2021, o FAA trocou o termo Notice to Airman, né? Usava a palavra homem, para um termo mais neutro, Notice to Air Missions. Então, um pequeno detalhe, mas eles acharam que ia parecer mais justo falar que tirar a palavra homem do texto, né? E isso já foi revertido pela administração atual, né? Uma coisa interessante, teve um acidente do Delta Connection em 2025 e havia uma moça jovem que era o piloto que estava pilotando o avião na hora e houve um acidente. Então muita gente também já aproveitou para falar, será que ela foi contratada dentro de algum critério que não seja o técnico? O que eu acho muito difícil, né? Mas sempre aproveitam para falar alguma coisa. E daí eu estava pensando, né, o que que faz um bom piloto? Eu tive vários pilotos na minha aula, fui professor universitário, e o que faz um bom piloto, né? Ah, Autocontrole emocional, tomada de decisão rápida, né? Eu uma vez estava dando minha aula de safety e eu falei para os alunos, o que você faz numa situação assim? Tem montanhas aqui, tem mau tempo aqui, tem essa situação difícil aqui. E eles estavam pensando, eu falei, sabe o que vocês fazem? Vocês morrem porque vocês não adiantaram que vocês iam chegar nessa situação. Um bom piloto não é o que te tira dessa situação, é o que nem chega nessa situação, né? Eu estava falando para eles sobre isso, de tomarem boas decisões. Então isso é muito importante num bom piloto. Comunicação clara, aprendizado contínuo, disciplina, liderança, humildade para aprender com os erros, foco na segurança e nos procedimentos. E uma coisa muito interessante, proficiência contra experiência, né?
Então você fica pensando, você toca violão, você está tocando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando que você pode dizer para as pessoas que você toca violão? Você fez 1 ano, 2 anos? Então é muito interessante isso, né? Proficiência. Tem gente que tem proficiência. O que que é proficiência? Alto nível de competência, habilidade, aptidão ou conhecimento prático em uma área específica. Então isso é muito importante. Então realmente é muito difícil dizer. Principalmente aqui as universidades, muitos desses pilotos aqui passaram por universidades. É difícil você passar por uma universidade. Se você não é um bom piloto, você vai desistir no meio do caminho. Inclusive, eu vi casos de pessoas que viram que não era essa carreira que elas queriam ter e elas desistiram no meio do caminho. Então é difícil. Você passa por uma universidade, você realmente vai ter um bom aprendizado e várias qualificações para ser um bom piloto. Mas vamos ver aí, é difícil medir essas coisas, né? Quem que estava sendo contratado por alguma da situação ou não, que talvez não tivesse as qualificações. Elas poderiam até ser contratado com esses aspectos, mas é muito difícil você não ter as qualificações, porque você tem que ser testado o tempo todo, né? Mas é uma questão polêmica, né? Que gera, né? Olha, tá tendo cotas para esse ou para aquele, né? Então, isso é uma coisa muito difícil, né? Como a gente tenta, às vezes, melhorar algumas coisas, mas não podemos perder de vista, né, a questão da segurança na aviação. Houve essa questão também com controladores de voos, que há um tempo atrás falaram que talvez estivessem contratando pessoas baseadas em outros critérios e não os critérios técnicos, né? Mas aí é uma questão para pensar aí. Agora uma notícia aí da Delta. A Delta Airlines distribuiu 1,3 bilhão de dólares para seus empregados através do seu programa de distribuição de lucros. Isso dá, em média, 1 mês ou um pouquinho mais de 1 mês de pagamento adicional para cada funcionário. E é assim que funciona. Se o lucro chega até 2,5 bilhões, eles recebem 10% dos lucros da empresa. Se passar de 2,5 bilhões, recebem 20% do valor do lucro da empresa. Desde 2015, a Delta já pagou 11 bilhões de dólares aos seus funcionários através desse programa. A Delta teve uma receita em 2025 de 58,3 bilhões de dólares e o lucro líquido de 5,8 bilhões de dólares, o que dá um operating margin de 10%, né? Quanto você tem que gerar de dinheiro para isso ser um lucro, né? Então, mais ou menos de tudo que a Delta gera, 10% faz parte do lucro, é um número muito bom. Mas tem que lembrar também, né, que a Delta já passou momentos difíceis e ela foi se recuperando, né? Tem um livro aqui antigo, inclusive o autor mora aqui perto, ele assinou meu livro aqui, né? Chama Airlines sem piloto, momentos difíceis por qual a Delta passou, mas sobre se recuperar, sobre se reinventar, e hoje está indo muito bem, né? E o que que faz a Delta ser tão bem, então, fazia tanto sucesso, né? Então, a confiabilidade, né? Os voos no horário, isso é muito importante. E ela cobra um extra por ter essa fama, é claro. A pessoa que viaja a negócio, essa empresa, está sempre no horário. E ela cobra um adicional, por isso as pessoas pagam. Foco em assentos premium, business class, premium economy. Isso é mais de 50% da receita, né? Investimento em funcionários, incluindo distribuição de lucros, que resulta também em melhor atendimento. Programa de fidelidade com a American Express, isso é muito importante para a Delta. Aí, além de novos aviões, e ela faz muito a modernização das cabines, por exemplo, tem Wi-Fi gratuito em vários voos. Eles têm 757, aviões mais antigos, 767, mas com a cabine totalmente renovada, o que tem de mais moderno em tecnologia. Outra coisa boa da Delta é a manutenção própria e eficiente. Eles têm aviões mais velhos, mas são bem mantidos, eles têm tecnologia, autorização quase que para fazer certas peças, né? Isso corta o custo financeiro. Lembra, você tem um avião mais novo, mas você está pagando as dívidas do avião, os juros. Então tem custo financeiro. Então a Delta até agora, para muitos aviões, ela percebeu que vale a pena ter seu próprio manutenção, é mais barato do que você só ter aviões novos, né? E muito importante, né, passageiros fiéis, né? Eles têm um alto NPS, que é o Net Promoter Score. Você recomendaria essa empresa para outros passageiros e um número muito alto recomendaria a Delta para outros passageiros. Então é isso que faz parte do sucesso da Delta com todo esse lucro aí, esse ano aí.
Agora uma notícia da Boeing, né? A Boeing programou para abril o teste do primeiro Boeing 777X saindo da linha de produção. Até agora os aviões foram aviões feitos para teste. Esse não, é um feito saindo da produção, que é uma das encomendas que serão entregues. O avião foi encomendado pela Lufthansa e a Boeing já gastou mais de 15 bilhões de dólares nesse projeto, que está 6 anos atrasado. Parte do processo de certificação inclui esses testes em um avião da linha de produção, configurado para um cliente com as poltronas, tudo como o cliente pediu. Esse avião foi encomendado em 2013. Olha como é aviação, você tem que planejar com muito tempo de antecedência. Eles estavam em 2013 comprando um avião que vai ser entregue em 2017. É 2027, né? Ah, a Boeing anunciou um problema nos motores GE que vão ser usados nesse avião, mas disse que não deve afetar as entregas previstas para o próximo ano. O avião já tem 619 encomendas, inclusive 63 de um avião cargueiro. Os maiores compradores são a Emirates com 270 aeronaves, a Qatar com 124, Cathay Pacific 35, Singapore 31, Lufthansa 27, British Airways 24. Só em 2025 foram 132 novas encomendas da aeronave. O preço do avião, a versão maior, o 777-9, é de 425 a 442 milhões de dólares por unidade, e a versão menor, o 777-8, é de 395 a 410 milhões por unidade, mas é claro, depende do número de aeronaves, esse preço abaixa bastante. Agora, um assunto interessante, né? Pela terceira vez, a Latam foi reconhecida pelos passageiros como a companhia aérea com o melhor entretenimento a bordo da América do Sul. Segundo a Apex, a Airline Passenger Experience Association, na avaliação dos passageiros, e passageiros que voaram em mais de 1 milhão de voos que votaram nessa eleição para a melhor companhia. Em 2025, o catálogo da Latam alcançou mais de 320 filmes e mais de 1.250 episódios de séries e programas de TV, além de mais de 950 álbuns de música. A número um nesse quesito é a Emirates. Best Wi-Fi, quem ganhou foi a Delta. Então é muito interessante quem é aí da década de 90, né? Os aviões não tinham tudo isso. Eu lembro na Varig era um filme por noite. Se você gostasse do filme, tudo bem. Se não gostasse, era um projetor que você tinha que alinhar a lente, o verde, o azul e o amarelo, e o vermelho, para montar as cores. Se não tivesse bem ajustado, a imagem ficava distorcida, né? Então era isso, né? O fone de ouvido era um pedaço de plástico. Então, viemos num bom caminho. Eu lembro que quando já fui para British Airways já era diferente, já tinha, eles passavam noticiário, eles passavam comédia durante o jantar, que não era boa ideia, porque você estava assistindo comédia ali, comendo, e era difícil. Eles passavam Mister Bean. E eles passavam já 2 filmes, né? Na British Airways já tinha 2 filmes durante a noite. Já melhorou bastante, né? Então, é, já avançou bastante, né? E uma coisa que às vezes as pessoas reclamam, né? As telas estão boas, mas às vezes você quer aquela cabine escura para tirar uma soneca e tem as telas acesas ali e ilumina a cabine, né? Então essa é uma das coisas que às vezes as pessoas reclamam, né? Mas só para fechar aqui com essas coisas de avião, né? Antigamente, eu lembro que não tinha tanto entretenimento, as pessoas liam, era comum achar livros que as pessoas esqueciam no avião, andar pela cabine e ver pessoas lendo livro, jornal, né? E as pessoas liam jornais, várias empresas colocavam jornais no avião, e os passageiros liam jornal. Mas eu lembro só uma história engraçada. Eu tinha um amigo que era médico aí no Brasil, e ele tinha uma casa numa represa, quase na fronteira entre São Paulo e Minas, e ele veio uns médicos americanos visitá-lo, e ele levou lá na casa da represa, eu estava chegando de Londres, ele falou: você consegue pegar uns jornais para mim no aeroporto? Tentar pegar jornal americano em inglês. Eu falei, tá bom. Daí eu cheguei de viagem bem cedinho, peguei o jornal o Times de Londres, né? Daí o New York Times, eu peguei com o pessoal da Panam,
o Miami Herald, e eu estava indo para casa, entreguei para uma pessoa que estava indo encontrá-lo na represa, bem longe de São Paulo. E entreguei os jornais. Ele falou que ele pegou os jornais e colocou na mesa ali, e os médicos ali, daí ele fala para os médicos assim: olha, o jornaleiro acabou de entregar os jornais, aí se quiserem ler um jornal, eles foram olhar assim. Times de Londres, né? Financial Times de Londres, uh, peraí, Miami Herald, né? New York Times, mas como é jornal aqui no meio do mato? Eu falei, não, o jornaleiro entrega aqui. E ele falou que os médicos com aquela cara de confusão, tentando entender como que tinha aqueles jornais internacionais ali no meio do mato, né? Então essa foi uma coisa engraçada, uma das histórias que eu lembro que foi muito engraçado, né? Mas para lembrar, né? Tinha uma época que a gente lia realmente jornal, muito era comum as pessoas abrir jornal, ler livros, tinha as revistas, né? Tinha lugar para revistas no avião, você pegava uma revista ali para ler. Mas a gente melhorou bastante, hoje tem tanta opção, eu voei na Emirates, acho que eram quase 500 filmes, você nem sabe como escolher, né? Muita música, tudo, e muitos aviões agora com Wi-Fi. Então a gente está mimado, nós temos muitas opções essa de entretenimento aí. Eu gostaria de saber, né, quais são seus hábitos, o que que você gosta, você assiste filme no avião, você ouve música, você traz sua própria música, como é que você se comporta ali no avião, né? Você tenta dormir, a pessoa do lado está com a tela ligado, te distrai, né? E eu lembro, né, hoje os fones são eletrônicos, mas eu era da época que era um pedaço de plástico mesmo, né? Mas tá bom, esses são os comentários de aviação da semana. Assine o canal, recomende para os amigos, deixa aqui seus comentários que são muito importantes e ajudam também nas discussões aqui dos assuntos. Muito obrigado a todos.